tarde, graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Devocional 365 Dias Rema. Nós queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus que está escrito lá em 1 Samuel, do 28 ao 31. Nós podemos observar que logo no início do capítulo 28, um evento começa a acontecer. Uma guerra começa a acontecer entre os filisteus se levantando contra Israel. E a Bíblia diz que o rei Aquis convida Davi para participar dessa guerra e Davi aceita. Então nós podemos ver no versículo 5 que Saul, vendo o movimento dos filisteus, a Bíblia diz que se aterrorizou o seu coração. E aí ele foi consultar a Deus e Deus não o respondeu mais. Porque nessa época Samuel já havia falecido. Então Deus não falava mais com Saul. Saul teria se distanciado de Deus por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. A Bíblia diz que amargura e inveja tomou conta do coração de Saul. E Deus o rejeitou. O ministério, o propósito de Deus para a vida de Saul tinha sido negociado por causa dessas coisas. Amados, Saul, ele teve uma péssima decisão diante disso, diante de não ouvir Deus. A Bíblia diz que ele foi consultar uma vidente, e isso é abominável aos olhos do Senhor. Cada vez mais Saul, ele se sujava no pecado, ele se lançava no pecado de uma forma que ele não percebia. Porque mesmo Saul estando distante da vontade de Deus, ele conhecia a vontade de Deus para a vida dele. A Bíblia fala que em um outro momento Saul mandou que exterminasse todos os feiticeiros e videntes da sua terra. Mas mesmo assim, ele tomou uma péssima decisão. Por causa da pressão do momento, ele foi consultar uma vidente. No capítulo 29, a Bíblia diz que no momento que a guerra estava se movimentando para acontecer, os príncipes filisteus não se sentiram confortáveis com a presença de Davi. Eles tiveram medo que no percurso da guerra, Davi se levantasse contra eles. Porque, amados, observe, Davi estava indo para uma guerra contra o seu próprio povo. Mais uma vez nós vemos uma atitude que não foi consultar a Deus. Que não foi em obediência a Deus. Davi foi levantado para ser rei do povo que ele ia guerrear contra. Mas a Bíblia diz que o rei Aquis pediu que Davi se retirasse junto com os seus homens. E assim o fez. No meio do percurso, voltando para sua terra, ele teve uma péssima notícia. Suas esposas, seus filhos foram levados pelos amalequitas e seus despojos. A Bíblia diz que o coração de Davi se angustiou, que o povo se amargurou ao ponto que quiseram se levantar contra Davi. Mas nesse momento, Davi sim foi buscar a Deus, foi buscar a direção de Deus. E Deus pediu que Davi fosse até os amalequitas, que ele daria a vitória. Nesse percurso dos seus 600 homens, 200 não aguentaram chegar até lá. Ficaram do outro lado do rio. E quando eles voltaram com suas esposas, os seus filhos e os despojos que Deus tinha dado para eles, os homens que foram para a guerra não quiseram compartilhar. Mas Davi, sendo um rei justo, sendo um homem justo e sábio, ele entendeu que aqueles que ficaram tinham todo direito quanto aqueles que foram. E ele falou isso, ele disse, não, todos têm o direito. Porque tem aqueles que vão, amados, e tem aqueles que ficam. E a Bíblia diz que no meio dessa situação toda, Davi teve a vitória. No capítulo 31, nós vemos o resultado do que aconteceu com Saul, por causa da desobediência, porque Saul se afastou da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele se tornou sobre a sua própria espada e ele morreu. E não só ele morreu, amados, como ele influenciou outros, né? As nossas decisões, o que nós aprendemos com isso, as nossas decisões, mesmo sendo erradas, elas influenciam a outros.
Consulte a Deus. Um homem de Deus consulta a Deus. Não busque atalhos na sua vida cristã. Se Deus não falou com você, fica quieto, espera. Escuta o momento de Deus. Se Deus está em silêncio com você, não busca atalhos, amados. Consulta a Deus. Sejam mais abençoados pelo poder da palavra, no nome de Jesus.